Paper Girls, essa nova série do Amazon Prime Video, tinha todos os elementos ali para talvez cair num lugar de similaridade com Stranger Things, só que nada ela tem de parecido com a série da Netflix e isso é excelente. A trama começa na madrugada seguinte ao Halloween de 1988. Erin, uma novata entregadora de jornal, conhece outras três, Tiff, KJ e Mac. As quatro, porém, se veem no meio de uma guerra temporal e acabam sendo enviadas para o futuro e precisam encontrar uma forma de voltar para casa. A série é uma adaptação da HQ, escrita pelo Brian K. Vaughan, ilustrada pelo Cliff Chiang, que é uma HQ muito querida, eu acho ela muito legal, mesmo não tendo terminado de ler ainda, eu gosto bastante da história, eu gosto muito das personagens, e acaba sendo curioso ver o exercício de adaptação que eles fizeram do material original, porque a HQ em si, ela é uma loucura, ela é uma correria por diferentes épocas, ela coloca esse weird science fiction ali no meio e tal, e o primeiro episódio adapta basicamente o primeiro volume da HQ, que é essa daqui que eu tô segurando. Porém, o restante da série segue por um caminho próprio de narrativa, talvez ciente muito das suas próprias limitações, que no caso eu vejo sendo como orçamentárias mesmo. Porque fazer tudo o que tem na HQ ia ser algo custoso, e a série ela encontra meio que umas certas formas de contornar essa falta de orçamento para entregar efeitos visuais, só que nos momentos poucos que tem efeitos visuais nessa temporada, pra mim acaba sendo um ponto falho porque você vê claramente que aquilo não está ornando com aquele mundo, seja nos insetos que aparecem no momento, ou então as tais rupturas lá que servem para as personagens meio que passar de um ponto pro outro do tempo. Perto do final da temporada tem um em particular que eu nunca consegui compreender exatamente aonde ela estava dentro do cenário, porque o efeito visual não estava muito bom. Mas ao seguir o seu próprio caminho, Paper Girls cresce ao dar o foco no desenvolvimento dessas quatro personagens principais que basicamente estavam no lugar errado, na hora errada, passam a ser perseguidas e a única coisa que elas querem é voltar para casa. E é nesse ponto que vem uma ficção científica que eu particularmente gosto mais e acho até mais intimista e interessante de ser desenvolvida, que é você conhecer a si mesmo mais velho. É quase algo terapêutico de você mais jovem, cheio de sonhos, pensando como vai ser o futuro, se deparando com uma versão de si mesmo que talvez não tenha se tornado aquilo que você gostaria de se tornar. E muito da potência narrativa pra mim nessa primeira temporada vem desses momentos de você conseguir explorar essa perspectiva dessas quatro personagens diferentemente. A Erin, que é a garota mais quieta e tímida, que cuida da mãe e lida com a xenofobia na cidade, se vê diante de si mesma presa naquela mesma cidade, naquela mesma casa, sem ter uma boa relação com a irmã. E como o diálogo ou a falta de diálogo entre as Erin acaba contrastando com a relação entre a Tiff jovem e a Tiff adulta, que conversam bastante, só que isso também serve para esconder e mostrar outras facetas de crescer e as frustrações que são carregadas com isso. Ou então na figura da KJ, que observa de longe quem ela se tornou e ao mesmo tempo com um misto de fascinação de estar vendo aquilo, com um pouco de receio também de estar vendo aquilo ao mesmo tempo. Ou então a Mac, que pra mim é a personagem mais difícil do quarteto, por conta que ela é uma personagem muito mais combativa, ela não consegue muito se abrir, e é curioso que a figura dela não é exatamente em torno de ver o que ela se tornou, mas sim o que a ausência dela causou nas pessoas que ela conhece, como por exemplo o irmão Dylan dela, e como que no processo, principalmente essa personagem, lida muito com essa questão da própria mortalidade. Isso tudo funciona como um espelho narrativo muito interessante de desenvolvimento dessas personagens, onde as versões mais velhas observam quem elas eram quando crianças e todos aqueles sonhos, aqueles desejos que eles tinham de um futuro, enquanto que as versões mais jovens observam quem elas se tornaram, carregadas de frustrações, de arrependimentos, de traumas. Isso basicamente é a vida, e esse fator de ficção científica de você ver quem você se tornou acaba sendo muito bem utilizado nesse ponto. Eu sinto que isso tudo é meio que a alma da série, porque você passa a se importar com essas personagens, você passa a gostar delas, e o elenco é muito bom em entregar essa química e esse carisma que vai sendo construído de uma forma muito boa, porque são quatro garotas que meio que se conhecem, mas não muito bem, e forjam essa amizade meio que na guerra, meio que tipo, no que tá acontecendo ali no momento, e em paralelo a isso, ainda essas questões de coming of age dessas garotas que estão meio que deixando de serem crianças e se tornando adolescentes, e trazendo questão de atração, de entrar na puberdade, e tem uma passagem ali num dos episódios das quatro reunidas,
tratando sobre a questão de menstruação, que acaba sendo muito legal. E a primeira temporada de Paper Girls, pra mim, ela é ótima quando ela se foca ali nos seus pontos fortes, que são as 4 personagens principais e todos esses conflitos e dilemas que eu citei até então. A série só perde um pouco da sua força quando ela vai para esse lado da ficção científica, com a guerra temporal, com as facções, não somente porque tem pouco disso, então quando surge fica meio deslocado, eu sinto que não é tão bem ornado com o restante da narrativa da série, mas também pelo que eu citei da falta de orçamento para conseguir bancar todas as loucuras que são presentes nas HQs. Então quando vem os momentos de CGI, principalmente ali nos últimos episódios, você vê que fica algo muito destoante. E um outro ponto que eu acho que é meio fraco nessa primeira temporada é a fotografia da série, porque se você vê o material original, se você vê os quadrinhos, as cores são vivas, é algo chamativo, é bonito de ser visto, enquanto que a série, não necessariamente. O visual da HQ esbanja a personalidade. O da série, não necessariamente. Ela se segura muito por conta das suas 4 protagonistas. E é uma série gostosa de ser maratonada, tem 8 episódios ali, não são longos, e termina com vontade de querer ver mais. E eu espero que seja renovado, porque eu super quero ver pra onde essa história vai a partir daqui. Se você assistiu Paper Girls, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama. Se quiser deixar um joinha, eu agradeço demais, que isso ajuda demais o canal a crescer. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente!